abrir ela aqui, já vou te falar, porque eu falei, mas que diabo de erro é esse? Como é que tá dando um erro esse? É um erro na palavra só, na repeat. Ah, sério? Na coluna repeat. Vê? Eu até digo pro seu qual página tá, que aí você olha, porque aí eu falei, mas que tá acontecendo isso aí? Não tem nenhum erro aqui, caceu aqui no maluco. Eu vou anotar aqui, deixa eu ver o Notepad. Ó, na página 23, no insert da tabela auxiliar, tá repeat. Quando o senhor vai executar ele, em algum canto aqui, aí o senhor coloca repeat. Tá? Ah, não, desculpe, eu falei bobagem. Na declaração do algoritmo está como repeat. Aí está repeat. Uma coisa assim. Faltou um A, é isso? Isso. Tá bom, ótimo. Vou corrigir. Quer ver? Tá repete. Tem uma dessas. É uma dessas tabelas, ó. A da página 22 está certinho. A da página 23 está certinho. Deixa eu ver se eu. Não estou falando bobagem também. Porque pode ser que eu tenha completado na minha cabeça. Eu tenho completado na minha cabeça. Ó. Tá, repeat. Aqui, ó. Não, professor. Não. A coluna está como repete e a string está como repeat. Fui eu que me confundi. Eu acho que eu mudei tudo para ficar igual. Não, desculpe. Não foi isso, não. É que tem o tipo underline repete, que é o tipo de repetição. Isso. Fui eu que li uma coisa, aí eu coloquei na declaração a questão da string, tinha feito certo. Não, tá certo, professor. Tá certo, não tem nenhum erro, não. Por falta de atenção da minha parte. Tá bom, não tem problema. Mas quando vocês virem alguma coisa, vocês podem falar, não tem problema. Não tenho essa. Eu não tenho essa. Não, tranquilo. Vaidade idiota. Não, isso eu podem sei. falar, não tem problema não. Não passar batido para outra turma. Ótimo, legal. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, aula de banco 3, funções. Cadê? Deixa eu puxar vocês para cá. Então vamos lá, né? Funções. Então, como o próprio nome já diz, ou até os conceitos que a gente trabalhou em linguagens aí, né? A função é um trecho de programação que a gente faz, e que no nosso caso aqui ela vai retornar um valor. Tá? Então a gente vai mandar executar e ele vai retornar algo para a gente. Tá? E ela é ativada quando em banco de dados? Na avaliação das expressões, ou seja, quando eu fizer a instância dela em um procedimento qualquer, num select da vida, por exemplo, que é algum dos exemplos que a gente vai ver aqui na nossa aula, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, eu até coloquei, né? Para criar function é create function e para dropar é drop function e acabou. Não tem muito o que a gente ficar perdendo tempo com isso, tá? Então eu tenho lá o delimitador, que eu defino lá o caractere, dou create function, o nome da function, parâmetro, tipo de dado, retorno, então eu dou return, né? O tipo de dado que vai, o tipo de retorno que eu vou ter dessa função. Tem um determinístico que aí diz que a função é determinística ou não. Determinística é quando ela retorna o mesmo tipo de dado que ela foi definida. Caso ela não retorne, ela não é determinística. Então a gente define isso aqui. E aí eu tenho o begin e o end. Vou trabalhar o begin e o end. E a única coisa é que eu tenho um return. Aqui, ó, parâmetro retorno que eu preciso dar. Que é o padrão que a gente usa em funções, né? Quando a gente chama a função,
a gente executa e dá um return no parâmetro que a gente queira retornar. Tá? Então, se assemelha muito com funções e métodos que a gente já viu. Então, a gente vai fazer um seguinte exemplo. Vamos fazer alguns exemplos de acordo com o banco de dados das nossas aulas. Então, no primeiro exemplo aqui, vamos utilizar a função format do MySQL para formatar valores monetários, levando em consideração a notação estrangeira, passando os centavos para as duas casas decimais. O divisor de casas decimais é o ponto e o de milhares a vírgula, né? Para a gente passar para esse padrão nosso brasileiro aí, para inverter a situação, vamos recriar a função incorporando o uso da função nativa replace. Replace para substituir. Então ela tem essa função é bem conhecida em diversas linguagens. Tem o replace aí, tá vendo? Então, é justamente isso. O spam do Riquelme é o que eu ia falar. A gente tem o replace em diversas linguagens aí, né? E aqui no SQL, ela tem a mesma função que a gente tem aí nas diversas linguagens de programação, tá? E aí a gente vai fazer uma brincadeira para substituir o ponto por vírgula, a vírgula por ponto, perdão. Então tem uma jogatina aí, né? Então o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia aí para a gente entender um pouco da função? A gente vai fazer uma função que retorne os valores dos produtos em reais. Por exemplo, olha lá, R cifrão 3,50 ou R cifrão 1250,14. Então, por quê? Porque nativamente, só para entender o que a gente está abordando aqui, se eu der um select na tabela de produto, eu preciso BD vendas. Deixa eu selecionar um pouco que eu esqueci. Então eu tenho lá o valor, 12,50, 7,50, né? Então tá no padrão americano, vamos dizer da coisa, né? Então a gente vai mudar para que ele consiga trazer R cifrão bonitinho, formatadinho, para que eu possa já pegar esses dados que venha do banco, entre aspas, eu digo, ele vem do banco, só que eu formato isso, né? Para que eu já possa jogar diretamente aí ou expurgar esses dados para o meu usuário. Então vamos lá, bem simples, ó. Create function, formatar, underline moeda. O valor que eu vou passar é um float e vai retornar um varchar de 15. Ah, Marcão, mas você está retornando um varchar, você não está retornando um valor. E se eu tiver que calcular algo? Beleza, se você tiver que calcular algo, não é a forma de você retornar o valor. Você não pode pegar o retorno dessa função para fazer qualquer tipo de cálculo. Tá bom? Percentual A. Por quê? Porque é um varchar. Por que é varchar? Porque eu vou colocar o R cifrão na frente para ele me trazer esse campo formatado. Tudo bem? De novo. Ah, Marcão, mas pô, tem sentido isso? Então, de repente, dentro da minha regra de negócio, tenha. Eu quero buscar os valores dentro da minha base para já trazer formatado do banco. Ah, Marcão, se eu quisesse formatar lá no meu back-end, poderia? Meu, você faz da forma que você quiser. A única coisa que a gente está dizendo aqui é que a gente está agregando o quê? Essa formatação já vir do banco. Sem eu precisar usar lá o meu back-end para pegar um valor que vai vir do banco, formatar e mandar de volta. Mandar para frente, para o front, vai. Ou para o usuário. Então eu já trago isso tudo feito do banco, formatadinho, bonitinho. Tá? Eu agrego uma função que me formata isso, me traz pronto. Tá? Então vai achar de 15. Aí eu tô lá, dou um declare no formatado, dou lá um varchar de 15. Então esse cara, já a gente subentende que ele vai guardar o valor que a gente vai trabalhar. Aí eu dou lá um set formatado. Eu dou um format com o valor 0,2. Então, deixa eu abrir aqui um Excel. Eu vou conseguir simular aqui em cima dele aqui.
Então, por exemplo, aqui, vou usar aqui um. Então, eu tenho um valor original que é 12,558. A gente não tem esses casos, mas vamos supor que eu receba isso. Esse é o valor original. Então, olhando essa primeira linha, eu vou pegar o formatado. Pensa que o formatado aqui é a célula A, tá? Esse primeiro formatado que vai estar na linha 2, ele vai pegar aquele valor e vai jogar para duas casas decimais. Então vai ficar 12,56. 56. Não, 55, porque tá format, né? Round. 55. Olha só. Então ele jogou para 12,55. Olha só. Aí, a linha 3 vai ser essa terceira linha aqui. Ó. O que eu estou dando? Eu estou pegando esse valor e lembrando aos senhores que isso aqui é um varchar. Bem? Bom, declarei ele, setei a ele, pegando o quê? Formatando o valor que eu recebi, que é float, e jogando. São duas posições. Nessa outra linha, ainda continua como varchar, só que aí ele faz a primeira jogada. Ele faz o seguinte, ó. Pega o ponto, dá um replace, substitui o ponto por hashtag. Então vai ficar assim, 12, vírgula não, hashtag 55. Bem? Aí ele pega, na sequência, que é a linha 4, ali, o quarto elemento, dá um replace no formatado, substituindo vírgula por ponto. Continuando como varchar, aqui não muda. Quando ele pega aqui e substitui vírgula por ponto, eu não tenho vírgula nem vírgula aqui. Então ele vai permanecer dessa forma. Então para que tem essa porcaria? Calma, eu já vou chegar lá. E na última linha ele fala, na penúltima linha ele fala format replace hashtag por vírgula. Então ele pega isso e vírgula e transforma em vírgula um varchar. O que ele vai retornar? Vai retornar uma função concat, que é concatenação. Então, a concatenação entre parênteses, o que eu for separando por vírgula, ele vai concatenando. Então, o que ele está fazendo aqui? R, só errei que eu coloquei R minúsculo. Tá vendo? Tem um espaço em branco e ele pega o valor de formatado e joga, 12,55. Então, o return vai me trazer quem? Esse cara aqui, ó. Então, ele pegou 12,558 e transformou em R$12,55. Aqui, vamos ficar maiúsculo, tá? Tá minúsculo porque eu errei essa porcaria, agora que eu tô vendo. Vamos pegar um outro valor? 1,255,66. Então, isso seria 1.255,66 para nós, tudo bem? Se a gente tivesse guardado lá no nosso banco. Então, essa function, ela prevê isso. Então, vamos lá, vamos seguir de novo. Ó. Eu tenho o mesmo varchar tal. Então, o que ele vai valer aqui? Ó? Primeiro, aqui ele já formataria para duas casas decimais, que nem está aqui. Então, vamos para outra linha. Vai, só para a gente ganhar tempo. Então, ele pega o ponto e divide e substitui, perdão, por hashtag. Então, vai ficar 1,255 hashtag 66. Na outra linha, o que ele faz? Dá um replace na vírgula por ponto. Ponto 255 hashtag 66. Certo? Depois ele pega aqui e dá um replace no hashtag por vírgula. Então fica 1.255,66. E no final ele faz a concatenação, que é o R, cifrão, 1.255,66. Ou seja, ele pega de um padrão americano e joga para o nosso padrão, formatar moeda com o R cifrão na frente. Tá? É relativamente simples, é mais um jogo de lógica do que qualquer outra coisa que a gente possa estar imaginando aqui, mas ele faz exatamente o objetivo. Ele formata do padrão moeda que a gente quer. Uma função para isso.
criei essa função para qualquer valor que eu vá trabalhar com reais, estejam guardados na minha base como valores diferentes, americano para americano, ele pega e me retorna no padrão real. De novo, se eu quiser calcular algo em cima desse valor, eu terei problemas, por quê? Porque ele não é mais um float, ele é um varchar. Então, Marcão, é legal usar essa função quando eu quero já pegar o valor e trazer formatado. Exatamente. Então eu posso fazer um cálculo e só formatar o resultado e retornar o resultado. Sim. Você não precisa formatar o número lá no meio que você vai calcular, que não tem sentido. O que importa para você é que ele traga formatado o quê? O valor final. Ponto, é isso. Tá? Então, por isso que tem essa jogadinha dentro da função aqui. Ó. Então, eu vou aqui para o pro meu amigo aqui, Workbench. Vou compilar a function e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou executar essa linha primeiro, ó lá. Vou dar um select lá na tabela TBL produto e vou trazer o valor e do lado eu vou fazer a chamada da função. Tá vendo? Olha lá, ó, formatar, underline moeda, passando o mesmo valor. Para quê? Para que ele me traga bonitinho. Ou da forma que a gente programou. Na hora que eu bato aqui, ó. Ai, caramba, infeliz. Aí. Olha lá. Ele me formatou todos os meus valorizinhos aqui, ó. De acordo com o que a gente queria. Ou do que a gente programou. Certo? Vale salientar. Oi, não. Diga. Continua. Pois então, continua. Vale salientar aqui também essa jogadinha que eu acho bacanérrima ela aqui, ó. Eu também consigo usar, olha só que legal, no parâmetro, lá no where, trazer ou pesquisar na minha tabela o valor formatado. Mas eu posso fazer o que? A função executar na cláusula where. Olha só que legal. Isso às vezes salva a lavoura. Não nesse caso em específico, mas vamos dizer, em algum outro tipo de função, às vezes a gente tem que fazer esse tipo de coisa, viu? Usar uma função na cláusula where, não somente na query, no select, nos elementos que ele me retorna, tá vendo? Então, ó, eu vou pedir que ele me traga os caras que tenha R, cifrão, R$ 7,50. Na hora que eu executo, ó lá, ele me traz o elemento. Então, ou seja, a função funciona como item da cláusula where também. Que prova dentro de função. Basta eu fazer a instância dela, que ela me retorna, e ela processa e me traz o resultado tranquilamente. Tá? Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, eu entendi. O 750 estava dentro do banco e essa variável valor está declarada lá em cima. O senhor está puxando ela lá de cima, que tem a coluna valor. O senhor está puxando aqui em cima, né? Set formatado. Na verdade, o formato. Essa coluna valor aqui ou uma coluna temporária? Não, então, boa pergunta. Aqui, ó. Vou abrir a tabela aqui de produto. É porque, você entende? Porque a gente sempre trabalha com as variáveis, a gente sempre trabalha com colunas e tabelas, né? Agora você coloca variáveis, você tem uma variável. Isso, mas foi perfeito. Essa coluna formatar moeda, que eu não dei nome, tá vendo? Formatar moeda, que eu podia dar as valor convertido, sei lá. O que acontece? Essa aqui veio uma coluna virtual. Bem frisado, uma variável. Tá vendo? Ela não está no banco. Ela é feita o quê? Ela vira virtual porque eu estou chamando uma função para que ela seja apresentada. Como eu posso colocar outras aqui, ó? Às vezes acontece isso, ó. Eu estou criando uma outra coluna virtual aqui, tá vendo?
Se eu executar aqui, ó. Ah, caramba, meu, tem como você criar uma coluna? Sim. É sim. Uma está formatada, vira uma coluna, essa coluna virtual, vamos dizer assim, em cima de uma execução de função, como a outra sequência lá, eu consigo fazer ela transformar em uma coluna que não tenha fator elemento nenhum, vai se repetir. Posso dar até um exemplo aqui de como a gente usa colunas virtuais para nos ajudar no dia a dia. Por exemplo, vou levantar uma lebre aqui, ó. Isso já acontece, isso eu faço até com uma certa frequência. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu acho que eu só vou ter um cara, né? Vou puxar uns caras que tenha R$1, que eu acho que vai ter bastante. Vou fugir um pouco da ideia, mas vamos lá. Vendo lá, eu estou consultando lá no formatar moeda todos os caras de R$1. Aí vamos supor que eu vá ter que inserir essa tabela. O teu gestor fala assim, ó, eu queria pegar todos os produtos. Olha só a pergunta, o questionamento. Eu queria pegar todos os produtos que tenham o valor de R$1 e eu queria jogar todos esses caras em uma outra tabela. Na tabela, vamos supor aqui, ó. Gente, eu tô empolgado, vou criar aqui rapidinho. Create temp table. Prod test, vai. Aí eu vou ter o quê, ó? Código, só para deixar diferente. Prod, eu vou ser integer. Nome, prod varchar 50. E valor, vai. Valor formatado. E vai ser um varchar de 15. Rapidamente, diferença de temp para temporário, que o senhor coloca na aula anterior, e de integer para int. Absolutamente nada, só uma questão de escrita mesmo. Tá Mas, bom. Às vezes isso pode... Foi muito bom ser colocado isso aí, Lúcio, a sua pergunta. Porque o senhor não fez... O senhor nunca mostrou isso em lugar nenhum, então... Não, então. Porque o temp. O temp é porque eu não informo que eu uso o temp. Eu acho que temp aqui não ia rolar. Posso até fazer um teste aqui. Isso vai de escrita de banco para banco. O integer ou int, aí aqui até aqui rolaria. Tá? Mas int e integer é a mesma coisa. E tem momentos que o senhor coloca int. Eu falei, mas por que ele está fazendo isso? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Mas é bom perguntar porque vai que a gente mexe com 300 bancos e aí tem cada uma escrita e a gente faz diferente. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma tabela temporária, teste com 4 elementos. 3 elementos, nossa, 3 elementos, Marcão. Código, nome, prod e valor formatado. Vou criar aqui, beleza, criei a tabela temporária, então ela está alocada, beleza? Aí, olha só, vamos supor que isso aqui seja uma tabela, eu estou montando um cenário para nós. O teu patrão lá fala, olha, eu queria que tivesse apartado numa tabela, óbvio que ele não vai ter conhecimento para dizer isso, mas vamos dizer que tenha. Que tenha lá o código do produto, o nome dele e o valor já formatado em reais, que eu quero ter isso apartado, porque eu quero consultar. Ele é um cara que não tem essa base, que é aquilo que a gente estava brincando no primeiro bloco aí. Eu quero a tabela pronta porque eu quero fazer umas brincadeiras com os dados, mas não quero tudo. Você prepara para mim uma tabela? Você fala, sim, senhor. Então tem 2 formas de eu preparar isso para ele. Uma delas, eu vou pegar essa tabela do produto, que é isso, né, ele íntegro. Então a gente pode criar colunas virtuais ao nosso favor. Então eu posso colocar assim, insert. Olha só o que eu estou fazendo. Isso eu fiz demais já na vida. Into prod test. Aqui eu já posso colocar o values, né? Porque values aqui já me... Eu vou atribuir todos os campos mesmo. Vírgula. Que é o primeiro? É o code underline produto.
Vírgula, nome, prod, não, nome, underline, produto, desculpa, e vírgula, formatar valor. Aí eu crio uma outra coluna e fecho o meu parênteses aqui. Bom, eu tenho alguns problemas que, por exemplo, aqui eu tenho a descrição, o código do produto não precisa de aspas, beleza. Aí no prod, nome do produto eu vou precisar de aspas, então aí eu faço uma coisa, uma jogadinha assim. E o formatar moeda, ele também é dizer, em varchar, né? Então eu vou precisar fazer a minha jogadinha aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. Deu erro. Errei aqui. Values, beleza, código produto tal, concatenei, balar, concatenei. Aqui, tá certo. É mesmo, tá errado. Falta uma vírgula aqui. Olha o que eu fiz aqui. Eu montei uma string SQL para montar a minha insert. Aí eu vou aqui no Notepad e faço isso aqui, ó. Deu quebra aqui, né? Deixa eu usar uma outra forma aqui para ver que ele fica com frescura. Vou fazer um teste aqui para ver se isso funciona. Me informa que isso funciona. Me transforma em coluna. Vou fazer mais um. Essa gambiarra aí vai salvar minha vida num projeto que eu estou trabalhando lá com a minha chefe. Mas eu acho que dá pra gente usar de uma forma mais simples no... Eu só vou testar um negócio aqui. Não deu certo. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vou usar o concat, que eu acabei de falar. Vírgula. Aquela outra gambiarra que o senhor fez nas aulas de 4 semanas atrás, até hoje eu uso ela. Então. Ajuda pra caramba. Ajuda? Salvou minha vida. Legal, deu certo. Concat. Vai aplicar aquilo que eu tô falando pra vocês, ó. Eu vou usar concat, beleza? Que é a concatenação que a gente concatenou lá o valor com o elemento varchar. Então aqui que eu vou fazer aqui só para ficar bonitinho aqui. Eu vou pegar código do produto, aí vírgula. A minha vírgula aqui, ela vai ser o elemento de concatenação, só que aí eu vou ter que, olha só o que eu vou ter que fazer aqui. Vou ter que fazer o seguinte aqui, colocar uma vírgula encapsulada aqui, para ele poder dar a vírgula dos objetos aqui, tá vendo? O código do produto. Aí vai concatenar com outro elemento, vírgula. Só que por causa da aspa simples, eu vou ter que usar a aspa dupla aqui. Então vamos lá. Concatenei o primeiro elemento, vírgula. Vou concatenar o segundo, que é uma vírgula. Vou passar o terceiro elemento. Vou concatenar com mais uma vírgula. Só que aí o nome do produto tem que estar entre aspas. Então eu tiro aqui e ponho aspas. Entendi. Entendeu? Porque você tem as vírgulas do comando concatenação e as vírgulas... E a vírgula do insert. Insert. Perfeito, então, o senhor quer criar uma string, o senhor quer transformar um comando numa string. Isso, perfeito, exatamente. Eu vou mostrar as duas formas, aí vocês julgam qual vai ser a mais fácil. Essa aqui é uma delas. Aqui aí, as duas vão funcionar, mas que eu já fiz as duas. Nome do produto, aí aqui vai concatenar com fechamento.
eu vou ter uma outra vírgula. Aí o formatar moeda precisa estar também, porque ele vai estar entre as aspas, vai ter valor varchar, e acaba fechando. Deixa eu executar aqui e ver se funúncia. Deixa eu ver se deu aqui. Faltou uma vírgula aqui. Faltou uma vírgula aqui do... Pode ser aqui, ó. Essa vírgula aqui, ó. Pelo que eu estou entendendo, o senhor está criando um insert virtual para colocar numa tabela temporária, para transferir esses dados, se eu quisesse colocar em outro banco, fazer um banco de parte. Porque imagina eu ter que fazer insert por insert na mão. Eu não vou perder esse tempo absurdo para fazer isso. O que eu faço? Eu já faço o banco me ajudar nisso, ó. Tá vendo? Eu tenho lá, ó, só o primeiro lá que eu comi bola aqui, peraí. Você só fica me divertindo e não me falam, né? O que eu fiz? Insert, into, values, aí eu meti uma vírgula aqui. Tá, essa vírgula aqui não tem, né? Não tem, essa primeira não tem. É isso aí, ó. Olha só o que eu fiz lá, ó. Então eu fiz um insert na prod test no values, aí passei o código, o produto e o valor formatado em reais, tá vendo? Acabou. Só faltou uma coisa aqui para ele poder me ajudar na hora que eu for executar, para não precisar ficar executando linha a linha, que é pôr um ponto e vírgula aqui no final, aqui, para me facilitar a vida. Lá, Ctrl A, Ctrl C. Um pouquinho no Notepad para a gente enxergar se está tudo certinho, ó, tá vendo? Eu fiz lá. Bonitinho. Aí eu faço Ctrl A, Ctrl C. Volto lá no nosso Workbench aqui. Lá pro final aqui, ó. Jogo aqui as minhas linhas. E faço a minha execução. Então, beleza? Eu não preciso baixar um banco de dados, é só fazer um comando desse no SQL via console, ter acesso ao console e está valendo. Sim, até porque isso te facilita, porque não preciso baixar o banco. Com certeza não. Porque muitas vezes esses problemas que você vai ter que resolver assim vai ser em tempo de produção, cara. Entendeu? Então o que a gente fez aqui, ó, pegamos uma tabela temporária, fizemos colunas virtuais, montando uma query e executo jogando numa outra tabela. O que é uma tabela temporária para não ficar sujando a base de dados que eu tenho, mas de repente, muitos do que você vai ter no dia a dia vai ser o quê? Tabelas oficiais. E aí eu montei uma tabela teste temporária, mas já tem trazendo um valor formatado, tá vendo? Já tá bonitinho aqui para mim usar. De repente essa tabela seria uma tabela de expurgo de relatório, por exemplo. Pode ser que você tenha tabelas no teu banco que só sirvam para dar informações para relatórios. É um caso, tá? Pode ser um caso. Uma outra forma, que aí seria mais simples, e essa daí eu acho que vocês viram lá no semestre passado com o Luiz Felipe, é um tal de insert casado, que aí eu acho que ele é até mais fácil do que isso que a gente fez. Eu ouvi falar no insert casado? Eu acho que o professor fez uma única vez, ou foi o senhor que... Não, foi o senhor que... Eu não lembro, professor, mas eu acho que o senhor fez uma vez na aula lá de PHP, mas o senhor não aprofundou porque não era a sua disciplina na época. Mas eu sei, ou o senhor ou o Felipe fez apenas uma vez. Eu não recordo de ter praticado isso muitas vezes, não, mas manda ver. Tá, então vamos lá. Tem um insert casado. Então, qual que é a diferença? Esse primeiro que a gente acabou de executar, a gente monta a query de inserção. Nesse outro caso, então para isso eu vou dar um drop table aqui, só para a gente poder zerar ela. Deixa ela bonitinha, eu vou começar a tabela de novo. Pronto. É um outro caso que é quem? Eu faço uma query, select, code, underline produto, nome, underline produto, e quem? Formatar
a minha função aqui de novo, ó, valor from tbl underline produto. Where perdi tempo aqui, ó. Ou seja, está trazendo a mesma coisa. O que eu faço aqui? Insert into tbl underline, não, tbl não. Eu esqueci, prod teste. Deixa isso daqui para ficar mais claro. Teste. Está aqui, ó. E venho, dou um select. Pode. Pode teste, meu irmão. Mesma coisa. E ó, trouxe o valor formatado de acordo com a função. Então, ou seja, fiz um insert casado, fiz a montagem de um script de insert, usando a função e passando a cláusula where e funciona da mesma forma, tá? Então são recursos que você tem na manga, vamos falar assim, que você pode utilizar aí no teu dia a dia. Esse primeiro aqui, né, que monta o script, joga aqui, que apareceu, né, esse negócio todo, usar esse tipo de jogada aqui, eu faço mais quando os caras falam assim, eu tenho uma planilha lá do Excel que tem os dados que tem que seguir na tabela. Aí eu monto na coluna, faço lá o esquema e monto algo do tipo. Mas eu consigo fazer isso também dentro de uma tabela existente no meu banco de dados, ou simplesmente fazendo um insert casado. Faço um insert casado com o select, tem uma função atrelada a ele. Tanto no campo que vai compor essa tabela temporária que a gente está fazendo, como também na cláusula where para filtrar esses dados. Tá? Pô, galera, isso ensina no dia a dia da aula? Sim, com o tio Marcão aqui vocês têm essa oportunidade, mas mas por que também? Que é aquela coisa, né? A fome com a vontade de comer, a sede com o ato de beber água. Isso foram necessidades que eu tive no meu dia a dia que fizeram eu usar esses conhecimentos de concatenação, de função, para poder resolver um problema, né? Então, muito provavelmente você não vai achar uma coisa dessa num livro ou alguém falando para você isso. Isso é vivência. Gerou a necessidade, eu tive que bolar um jeito. Aí você tem um conceito. Caramba, conceito, legal. Eu posso montar colunas virtuais, que nem o Luz comentou há poucos minutos. Essa coluna virtual pode ser o resultado de um insert. Puta, eu posso montar um insert em tempo de execução, fazer um select numa tabela. Pode. Entendeu? É isso. Até já ultrapassou aí o que eu queria abordar sobre isso. Mas tranquilo isso daí? Tá. Então isso é uma das coisas, né? Programador clipeiro, pode ser. Pode ser não, professor. Quem faz ciência da computação é conhecido como computeiro. Computeiro, exatamente, isso mesmo. Você já falava muito isso. Não, ou computeiro ou micreiro, que é caçador de bit. Isso, micreiro. Putz, fazia tempo que eu não ouvi isso, hein, cara? Esse apelido, micreiro, sabe? Puta, faz tempo que eu não ouvia isso. Micreiro, pode crer. Essas gambiarras, assim. Muito bom. Puta, eu fico doido quando eu faço. Obviamente, quando dá certo, você fica, puta. Um outro exemplo para a gente poder trabalhar aqui, eu chamo, assim, ó, é outra coisa também, tá, gente? O nome das funções, tá? Formatar, underline, moeda, tá? De novo, eu uso esses nomes assim, né? No nosso dia a dia, quem trabalha com isso diariamente, se eu pegar um cara que trabalha comigo lá, falar que eu montei uma função com esse nome, ele vai me socar. Você é louco? Olha o tamanho do nome da função, 2 palavras, underline. Deixa isso mais simples. Com certeza.
Por exemplo, se eu fosse trabalhar lá, provavelmente teria F-moeda, uma função F-moeda, que é de formatar moeda, sabe? FMO, de formatar moeda, para subentender, já ser um negócio curto. O nome aqui está puramente para que didático. Que nem eu falo para vocês, o nome de functions, procedures, triggers, blá 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 blá, a gente usa eu uso esses nomes doidos aqui para deixar didático e haver um entendimento, mas no dia a dia de vocês... Eu não concordo com isso não, professor. Pelo que eu andei lendo em arquitetura de software, faz parte da... É muito melhor você fazer o nome da função direitinho para que seja bem autoexplicativa do que ficar enchendo de comentário depois. Sim, isso é uma boa prática, porque eles falam que eu tenho que dar o nome a funções, variáveis, métodos, atributos, que tenham entendimento do que realmente representa aquilo. Aí você não precisa ficar um maluco tacando o comentário. No meu código, por exemplo, lá no meu TCC, eu quase não tenho um comentário. Uma coisa ou outra assim que é bem específico, mas eu dei um nome bem extenso à função mesmo, ao método, porque aí ficou tranquilão. Tá? É que às vezes as pessoas perguntam, puta, tem que ser esse nome? Não, não tem que ser esse nome, tem que ser um nome. Mas eu deixo isso aqui para deixar bem implícito do que eu estou explicando. Porque aí quando a gente chega aqui no Data Brasil, que é outra função, Data Brasil, que porcaria que é essa, né? É justamente para dar relevância a retornar uma data no padrão brasileiro. Vamos dizer assim, tá? Então, bem simples, não tem muito que a gente ficar perdendo tempo aqui, ó. Eu crio uma função que ele vai me retornar um varchar de 10, que é a composição da data, com os 2 dias, com os 2 dígitos de dia, 2 dígitos de mês e os 4 de ano. E vai me retornar isso num padrão dado pela função dataFormat que a gente tem no MySQL, que eu passo para ele o campo que eu quero formatar e a formatação dele. Então, %d, que é o dia, barra %mês, que é o month, né? Day, month, e barra %y de year. A única observação que a gente faz aqui é que vocês podem perceber que esse y está maiúsculo. Quando esse y está maiúsculo, ele quer dizer que o ano será com 4 dígitos. Se você não quer ano com 4 dígitos e sim com 2, você informa aqui o y minúsculo. Tá? É a única diferença. Então, a única coisa que tem de extraordinário aqui é isso. Criar uma função para retornar a formatação da data no padrão brasileiro. Cadê aqui? Cadê a função? Tempo, begin work. Cadê? Aqui, ó. Data Brasil. Então, eu vou executá-la. Então, eu vou fazer o que lá? Ó? Vou trazer todos os pedidos da minha tabela de pedido, aonde a data Brasil do campo data pedido, então a função data Brasil do campo data pedido me traga aqui na formatação nossa. Por quê? Porque se a gente for olhar a data do pedido aqui, ó, ano, mês, dia. Porque aqui ele vai trazer tudo, né? Caramba, aqui não tem gasto. Deixa eu fazer aqui, ó, para fazer bonitinho aqui. Vou fazer datas menores iguais a... Nossa, marcando, você vai falar uma caca essa tabela que eu fiz aqui, né? Mas vamos fazer o seguinte. Não. Com datas menores do que 7/1 de 2019. Vai, para mim trazer 2 elementos, só para vocês verem, para provar que funciona. Executo, ele trouxe. Tá vendo? No padrão brasileiro. Se eu tirar a função, ele não traz nada. Por quê? Porque a data não está formatada de acordo com o que é pedido. A data formatada tem que ser menor ou igual a 2019-01-07, né, que eu coloquei, 07. Ó. Aí ele me traz de novo os 2 elementos. Mas eu estou trazendo o quê? Na formatação do banco. Data, Brasil. Esse cara aqui, ó, desse jeito. Ele acaba trazendo todo mundo, ele vê uma salada. Por que ele vê uma salada? Porque na hora que eu formato lá, ele acaba abrangendo todos esses dados aqui, ó. Então ele não me obedece. Então eu preciso passar o quê?
7/1/2019. É realmente limitado os dois elementos. Tá? Bom, outro exemplo seria trazer todos os dados, né? Não sei se você já viu uma query assim, mas... deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó, essa daqui, por exemplo. Deixa eu só puxar o mesmo elemento aqui para ele trazer igual. Eu posso trazer todos os dados, uma vírgula, tá vendo? Tudo, vírgula, a função. Então, ele me traz todos os dados e mais uma coluna virtual, que a gente abordou aí na aula, né? Que é o que? A execução da função Data Brasil de acordo com a data do pedido. Tá vendo? Ele traz também, ó. Tá? Um outro exemplo de utilização com data. Com a Data Brasil. E mais uma função, que eu acho que é legal a gente ver também, que é com o quê? Com cálculo. Então eu tenho lá, ó, vamos criar uma função chamada reajuste valor, onde eu passo dois atributos, ou duas variáveis lá nesse cara, ou dois campos, né? Ou dois elementos. Pode ser um campo e um fator de cálculo, pode ser dois campos, depende da forma que eu quero que a minha função faça. Então eu tenho lá reajuste valor, onde eu passo o valor, que é o decimal de 10 com 2, e passo um perc, que é de percentual, decimal de 5 com 2. Ele vai retornar um varchar de 15. Olha só. Aí que eu faço? Declare VL reaju float e seto lá. O valor reaju é igual ao valor mais o valor vezes percent dividido por 100, para dar o valor lá de reajuste. E retorno ele. Tudo bem? Então, nessa função, passamos no select o campo valor e em seguida a função reajuste valor, que é a função que reajustará de acordo com o percentual passado do valor do produto. Então, eu passo aqui, ó, select valor, a função reajuste valor, passando esse valor como elemento de cálculo e o percentual de cálculo, lá na tabela de produto. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o campo valor e na sequência, do lado, no campo, na coluna virtual do lado, ele vai me trazer o valor reajustado. Então, deixa eu só compilar aqui a minha função. E vou executar a query aqui. Ó. Tá vendo lá? Ó? Um é o valor atual e o do lado é o valor reajustado. Percebam aí que dá mais linhas, mais elementos das casas decimais com a questão do cálculo, tá? Mas ele efetivamente me calcula 12,5% em cima do valor, tá? Nossa, o que eu fiz aqui? Peraí. Nem eu disse aqui agora. Ó, aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Complementar ou... Aí é legal também. Ó. Podemos complementar esse exemplo fazendo a execução da função formatar moeda dentro da função reajuste valor. Para isso, teremos que modificar a função reajuste valor acrescentando a execução da função formatar moeda. Então, o que a gente faz? A gente dropa a função e lá no return, a gente dá um formatar moeda, porque eu já tenho isso compilado aqui na nossa base, ó. Que é justamente o que estava aqui para cima, acho eu. Mas se tiver, eu faço na mão, não tem problema. Só para ver se eu ganho tempo. Ah, tá aqui, exatamente. Então eu vou dropar esse cara. Vou executar de novo, só que agora percebam que no return, ó, eu estou executando a função no return, tá vendo? Quando ele retornar os valores, ele vai formatar em moeda o valor que ele calculou. Vamos compilar aqui essa
a function. E vou puxar de novo a mesma query. Olha lá. Tá vendo? Já trouxe bonitinho, com duas casas, com o R cifrão na frente e ainda mais o valor calculado. Tá vendo? Bonitinho. Então, de repente, eu já podia fazer isso com uma demonstração em um relatório, por exemplo. Tá? Então, aqui é o exemplo de execução de uma função dentro de função, por exemplo. Função formata moeda dentro da função reajuste valor. Ah, Marcão, dentro de uma... Não fiz nenhum exemplo, mas pode vir essa pergunta. Eu posso executar uma procedure dentro de uma função? Fica lá, vão ter. Tranquilamente, não teria problema nenhum. Dentro de uma função, fazer uma execução de uma procedure que vai te retornar algo. Percebam, isso vai entrar de novo naquilo que a gente estava falando no bloco passado. Conceitos. Você sabe o que é uma função? Você sabe o que é uma procedure? Você sabe as definições? Caramba, então eu posso fazer essas coisas um chamar dentro do outro? Tal? Pode. Não tem nenhuma regra que desabone isso. Eu posso, dentro de uma função, chamar uma procedure. E dentro de uma procedure, posso ter uma função? Pode. Qual o problema? Você vai fazer uma procedure que vai trazer o dado formatado da tabela. Beleza, você vai ter uma query dentro da tua procedure que vai trazer o que? O reajuste de valor, ou quem o formata moeda, ou o Data Brasil, sei lá. Independente. Basta você usar o teu conhecimento para que tudo isso aconteça. Tudo bem? Aposto que as versões futuras do MySQL vai também ter criação de interface gráfica. Aí fechou no norte, estourou no norte. Pô. Sim. Só falta isso. Tá vendo? Então, assim, dá para nós fechando esse assunto, né? A gente vê que eu posso fazer um monte de coisa. E pior que a gente chega num nível de abstração que nem eu muito agora, a gente vai tratar de problemas na empresa para resolver, vem muito essas soluções na minha cabeça, dessa forma, entendeu? A gente pode... Foi muito engraçado um fato que aconteceu hoje, né? Eu acho que eu já comentei com vocês num trabalho que eu fiz no final do ano passado, para início desse, que a gente tinha lá um procedimento armazenado ou uma questão que demorava 6 horas de processamento, né? E aí eu peguei toda a regra de negócio que estava dentro do PHP, cara, e estudei, reestruturei tudo e joguei para tudo dentro do banco. Então, ou seja, de 6 horas de processamento, ele caiu para 11 minutos. Óbvio que teve um baita estudo, a gente criou diversas procedures, functions dentro dela, um chamando o outro, concatenando, com tabelas temporárias, mas o que me importa é que o meu processamento caiu, o tempo, né, de processamento caiu absurdamente. E quando foi agora, no período da tarde, foi muito engraçado. Um dos gerentes, que queria muito esse projeto na época, e aí eu comecei a discutir com ele, a gente, na época, falou assim, olha, a gente tem que deixar isso processando à noite, porque dá uma carga no banco e demora muitas horas. Então, certo, a gente sai daqui 5h30, põe para processar quando for 5h30 da tarde, mais 6, 11h30 da noite, é isso? Não, 17 com 6, 23, é isso mesmo. Sei lá, 11h30 da noite, meia-noite, meia-noite e meia, vai estar terminando de processar isso. No dia seguinte a gente chega que... Epic Games, cara, que viu aí, e fica processando até de madrugada. Beleza. Aí a gente fez esse trabalho, voltou. Aí quando foi hoje, ele mandou um e-mail para mim às 4h40. Só que eu vi esse e-mail 5 horas. Ele pedindo o processamento desse relatório, porque ele queria fazer uma análise. Aí eu entrei no programa que eu tinha feito e processei o relatório, né? Processei, demorou 11 minutos e pouco, 11 minutos e meio, parece. E mandei para ele. Anexei no e-mail, falei, ó, mandei. Mandei para ele aí 5h27. Quando foi 5h28, meu ramal tocou. Falei, meu Deus, quem tá querendo falar comigo uma hora dessa? Na hora de ir embora. É esse próprio gerente. Falei, ô Marcos, que é isso? Eu falei, como assim?
Falei, puta, tem uma coisa errada no relatório. Falei, mas o senhor já achou alguma coisa errada no relatório? Até brinquei com ele. Ele falou, não. Que rapidez é essa? Aí eu até brinquei com ele. Falei, não, isso aí, né, foi aquele trabalho que a gente fez, tal, o retrabalho que a gente fez, que a gente viu. Mas, Marcos, você não tem noção, isso aí demorava horas. Eu falei, sim, demorava horas, mas a gente reestruturou e agora? Mas quantos minutos processou esse negócio? Eu preciso saber. Foi 11 minutos. E eu tava com o tempo na tela, porque eu guardo, né, quando a gente roda o projeto, eu fiz com que ele, quando limpasse a tela e voltasse, ele dizia, ó, o último relatório foi processado tal dia, tal hora, por tal funcionário, e durou tanto tempo. Eu falei, meu Deus do céu, puta, ele ficou super contente, mas o negócio tá pronto há 6 anos, 6 meses, quer dizer. E eu não sei, deu conta disso agora. Mas beleza, foi bom, né? Ele viu dessa coisa de tempo. Então isso é legal porque foi o que a gente fez. A gente jogou toda a estrutura de um baita processamento para dentro da camada de banco. Obviamente a gente não chegou e tirou de um lugar e pôs no outro. Obviamente que teve toda uma análise que foi feita. As tabelas buscam por determinados campos, então esses campos a gente transforma em índices para poder performatizar mais o banco, tal. Mas... Posso dar uma questão para o senhor? Seu trabalho? Pode. Isso vai valer a pena para o senhor começar agora. Coloca, por exemplo, alguns rótulos e alguns produtos que possuem as mesmas características, como, por exemplo, vamos supor, o senhor tem produtos que têm as mesmas características, o senhor coloca lá no final um rótulo de A e o outro de B, e o outro de C, sabe? Para daqui a alguns meses, o senhor pode querer aprender algum algoritmo de machine learning, vamos supor que o senhor queira aprender por sua conta. E o senhor, já que o senhor já entende bastante de banco de dados, o senhor pode criar algum algoritmo, porque existem 2 algoritmos, tem o método de classificação, né, que os dados são classificados, e o método de regressão, que são métodos numéricos. O senhor já começar, aí o senhor faz um algoritmo supervisionado ou não supervisionado, vai da sua necessidade, mas o senhor já está se preparando agora para o futuro, porque como o senhor lidar com uma montanha muito grande de dados, e o senhor já automatizou boa parte, o senhor pode crescer mais nessa área, até montar uma consultoria se o senhor quiser sair de lá. Eu sei, porque e eu vou precisar disso mesmo, Lúcio. Pelo que eu estou vendo no andar da carruagem, é uma das coisas que até o meu gerente me chamou. Foi bem calhar isso aí, há umas 2, 3 semanas atrás, falando justamente disso. E eu falei para ele que ia ver justamente isso para mim, para que eu possa me aprimorar nisso. Faz todo sentido isso aí que você tá falando. Nós comentamos isso tem poucas semanas. E vou lhe dar uma dica, não perca tempo com uma pós-graduação, nada disso, porque o senhor vai rever muita coisa que o senhor já viu. Faz um curso rápido, específico, na Udemy mesmo, ou um curso assim rápido, de 80 horas, para o senhor pegar apenas o básico e o senhor ir testando, entendeu? Eu acho que vale a pena o senhor... Por exemplo, tem uma coisa que eu tô de olho lá no meu trabalho, além de banco de dados que eu estou usando, eu estou enchendo o saco da minha chefe, mas tem uma burocracia política lá, que eu quero pôr a mão no banco de dados da saúde. Só que por problemas de restrição, acesso a esses dados, é complicado, que é para cruzar dados da educação, que é para eu fazer um mapeamento por setor de crianças com deficiência, esse tipo de coisa. Para poder escrever um artigo científico sobre isso e ganhar dinheiro. Fazer um nome. Isso, para comprar muito o jogo na Epic Games, sim. Logicamente isso, mas se bem que eu faço jogo de graça. Mas eu estou dizendo isso... Sim, claro, é bem melhor. Não, legal, mas então, é uma das coisas que eu quero. Eu curto muito e eu vejo que tem bastante campo lá, e eu estou vendo que a tendência é essa. A gente está fazendo um determinado trabalho lá que a gente está colocando muita inteligência dentro do ambiente fabril. Sim. E isso vai estourar em dados, né? Eu vou lhe dar uma outra dica, já que o senhor manja de Arduino, tá? Eu estou lhe dando uma dica, mas não quero passar, não. Eu quero dinheiro também. Tá bom. Vou pensar. Eu não vou esquecer de você, não. Passar, deixa por minha conta. O manja de sensores, esse tipo de coisa, e deve ter o pessoal lá de eletrônica, com certeza da manutenção de eletrônica, etc e tal, começa a colocar sensores de corrente e de tensão em determinadas partes sensíveis dos equipamentos. E esses sensores distribuem dados numéricos e o senhor vai baixando esses dados num banco de dados específico.
Depois o senhor pede para fazer determinado... O senhor faz alguns experimentos, como falhas intencionais ou algumas coisas, que é para o senhor entender quando que acontece Quando tem a variação, né? isso. Aí o senhor aplica um algoritmo de machine learning supervisionado com esses testes feitos por vocês ou não supervisionado, que ele aprende, que aí ele vai detectar quando é que pode ter um possível problema, que é já para a manutenção já ficar esperta. Mas já coloca esses dados antes e já coleta essas informações antes. Só para o senhor ter essa noção, por exemplo, sensores interessantes. Sensor de rotação, por exemplo, de motor, vamos supor, tem motor lá de torno, você trabalha ainda na tornearia, né? Não, lá tem torno, tem fresa, tem tudo. Sensores de rotação para polias, para tornos mecânicos, sensor de tensão, sensor de corrente na distribuição de alta tensão, para ir monitorando essas coisas e acumulando dados. Vai chegar um momento que o senhor vai precisar desses dados para fazer outras coisas. De eletrônica. E é bacana, porque eles lá estão fazendo um trabalho ainda de apuração, mas em cima da parte de manutenção, porque uma das coisas que pega bastante lá é a parte de manutenção preventiva, elétrica, mecânica e eletrônica. Então isso ajudaria eles pra caramba. Não sou eu analista Hã? Você já manja da parte de eletrônica, na parte mais automatizada da eletrônica de Arduino, né? Então você não precisa ser eletrônica, basta aquela parte essencial que o senhor já manja. Olha, eu preciso que o sensor faça isso, se comunique com isso, que eu consigo fazer isso. Uma boa. Seria legal interagir isso no... Esse tipo de serviço, professor, o senhor pode vender para outras indústrias para automatizar. Isso é o começo da indústria 4.0, não é ficção, não é algo... Não é intangível, não, com certeza. Sim. É uma boa. Me contrata aqui. Pô, seria legal fazer esse trabalho lá. E até o encarregado de manutenção lá o encarregado mesmo de manutenção, né? O cara que toma conta de toda a manutenção. É meu padrinho de casamento, inclusive. Seria bom, porque ele tem feito um trabalho de prevenção, sabe? Que tem isso tá gerando um custo considerável, o pessoal está tentando trabalhar a diminuição desse custo. Isso, de repente, é uma ideia bacana para levar. Boa. Dá para brainstormizar bastante coisa. Caramba, Lúcio, dá para você ficar rico, hein, mano? Você tá vacilando. 20 mil, eu quero 20 mil reais quando o senhor implementar, o senhor me chama. Caramba, só? Tá bom. Não, mas eu quero 20 mil reais para ficar 1 hora só para dizer. É aquele cara que sabia apertar o parafuso, né? Exatamente. Trabalhar é pro Riquelme, que só tem diploma bom. E boas notas, né? E boas notas. Trabalhar para quem tem boas notas. Gente inteligente aperta parafuso. Boa. Tá bom, gente? Então, eu vou subir essas notas de aula. Então, as funções é isso. Aí eu queria que vocês... Eu não vou... Assim, uma outra coisa que eu ia falar. Eu não vou pedir mais nada. Eu já tenho 2 critérios de avaliação com vocês. O terceiro meu é a participação, é vocês estarem aqui comigo, tal, aquela coisa toda. Então, de novo, eu reforço aquilo que eu falei no bloco passado. Quem não fez as atividades, não me tá lá devendo lá de abril, façam que eu ainda aceito, vou olhar lá, tá bom? Então, façam que ainda dá tempo, tá? Eu sei que tá estourando o TCC de vocês aí, tem mais 2 semanas aí para vocês estarem apresentando, sem ser esse sábado próximo. Esse próximo sábado é o pessoal de gestão que vai apresentar, né? E lá no dia 26 é o de vocês, tá? A gente vai ter um intervalinho de aula depois do TCC, mas isso aí eu só quero correr atrás de quem puxar a orelha de quem estiver vacilando na minha mesmo. Até lá eu queria que todo mundo já tivesse tudo ok aí para a gente terminar o semestre de forma mais tranquila. Você vai passar... A gente vai ter aula de sistemas eletrônicos? Então, o conteúdo todo que eu tinha que passar com base, sim.
Mas eu quero fazer com vocês a correção ou a implemento daquela automação lá. Eu quero montar aqui comigo e a gente brincar um pouco com ele. A gente vai mexer lá ainda com isso, sim. Só uma curiosidade, se der tempo, professor. Uma coisa que seria legal para o senhor testar isso que nós conversamos, faz a captura, por exemplo, a captura de um sensor, digamos, um LED, um sensor qualquer, um LED, alguma coisa, do sensor de som, que é o mais comum que a gente tem, um LED, e os dados desse sensor de som, conforme vai aproximando, eles são todos armazenados no banco de dados. Por quê? Porque se o senhor se você cria, digamos, um critério que você tem uma coisa muito próxima do sensor de som, você também está treinando uma inteligência artificial, você está dando dados para uma inteligência no futuro, para um carro autônomo, por exemplo. Sim. Mas só o fato de o senhor fazer esse cruzamento, só para esse cruzamento, tá bom. Quem sabe o senhor ensina isso para a galera de eletro também. Eles se interessam. Tá bom, beleza. Para a gente ia ser legal. Beleza, vou ver isso, vou esquematizar isso então. Não, vai dar tempo também, né? Assim que eu me empolguei com a ideia do senhor, se o senhor um dia colocar lá no seu trabalho para o senhor ficar rico e me contratar. Mas eu só quero trabalhar 1 hora só. Só 1 hora? É, da minha casa ainda. Da sua casa ainda? Ah, vixe, lá é difícil. Se eu pudesse trabalhar na minha casa, tava ótimo. Teve segunda-feira passada, retrasada. A gente teve que fazer uma implantação. Putz, cara, terminou meu expediente. Eu tive que vir para casa dar aula. Dei aula, terminei a aula 11 horas, que foi pro pessoal de elétrica. E catei o carro e voltei para a empresa e voltei 1 hora da manhã para casa. Mas era um trabalho que tinha que fazer fisicamente lá. Não tinha muito o que fazer, tinha que ir mesmo. E é uma delícia trabalhar de madrugada. Putz, você chega lá no escritório, não tem absolutamente ninguém. Você ouve até os mosquitos batendo na janela. Tá? Putz, é uma beleza. Putz, se eu pudesse trabalhar das 11 às 5 da manhã, que é o terceiro turno, eu trabalharia e nem pensaria 2 vezes. É muito bom. O que? Eu li a sua mente. Não, é porque assim, lá na empresa contrataram um rapaz novo e era pra ele estar no turno da noite hoje, né? Só que eu não sei qual que é desse menino, que ele nunca trabalha, professora. Tipo assim, ele nunca aparece. Eu falei, tá bom, né? E aí ficaria um rapaz sozinho hoje. E aí o meu supervisor pediu pra eu ficar até mais tarde, né? Até as 7h40. Fiquei pensando, caramba, eu tenho aula. Aí, tipo, falei, tá, né? A gente se vira. Aí, logo depois que eu confirmei com ele, gente, a aula vai começar às 7h30. Eu falei, meu Deus, sucesso! Vai dar tudo certo. Caramba, então li sua mente, né? Que na verdade tava enrolado mesmo. Mas tá bom, ainda bem que deu certo, né? Sim, nossa, professor, esse menino, sábado, dia dos namorados, estava lotado os shoppings. Era eu e esse menino só no turno da tarde. Ele não apareceu. Eu fiquei mal tempo sozinha, porque o menino da manhã vai pro intervalo. Aí quando ele sai, eu fico mais tempo sozinha até a galera do terceiro turno chegar. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo com esse garoto? Mas ele não aparece. Acho que a empresa vai segurar ele só até a experiência dele acabar, né? Caramba, tá assim. Porque tem contrato, né? E aí, tipo, se demitir ele agora, eles pagam. A empresa paga. Sim, eu acho que vão segurar ele só até os 3 meses de experiência e vai mandar ele embora, porque ele não aparece. Nunca. A primeira semana dele não trabalhou, a primeira semana toda. Eu falei, que isso? Contrataram ele pra ajudar a gente, não tá ajudando nada. Atrapalha, né? Porque se planeja, não pode contar com o cara. Caramba, que coisa. Rapaz. Pois é. Então tá, galerinha. Então eu vou disponibilizar esse